Ok, todo mundo vendo aí nessa tela, a tela que está sendo compartilhada, bora iniciar. Gente, é o seguinte, vou falar de ligações químicas, como eu disse, e para falar de ligações químicas, a primeira coisa que a gente tem que entender é a regra do octeto, ou teoria do octeto, tá? O que é essa regra e como ela foi pensada, concebida? Essa regra é o seguinte, antigamente, quando se começou a entender um pouco de elementos químicos, por volta do século XVIII e XIX, tá? Até início do século XX, principalmente século XIX, começou a se perceber que os gases nobres, que são os elementos que estão no grupo 18 da tabela periódica, mostro já eles para vocês, eles têm uma tendência muito baixa de formar ligações químicas. E os químicos começaram a tentar identificar o porquê disso. Por qual motivo todos os outros são ao todo 118, tá, elementos químicos na tabela periódica atual, na época não eram tantos, mas são ao todo 118 atualmente. Por que desses elementos todos tendem a formar ligações químicas, menos os gases nobres, um grupo de 7 elementos químicos. Esses 7 tendem a não formar, todos os outros 111 tendem a formar ligações químicas. E quando se estudou os gases nobres mais a fundo, se percebeu que, com exceção do hélio, todos os outros gases nobres eles têm 8 elétrons na última camada, certo? Todo gás nobre tem sempre 8 elétrons na última camada. E aí não lembro se eu falei disso para vocês, mas o que é essa camada, o que é isso? Não sei se vocês sabem, se vocês chegaram a ver isso, acredito que sim, mas os elementos químicos eles são formados por um núcleo, tá? E ao redor desse núcleo a gente tem camadas eletrônicas. Aqui no núcleo fica dois tipos de partícula, os prótons e os nêutrons. Os prótons com carga positiva. Isso aqui é um sinal de mais, tá? Então, os átomos têm o núcleo com carga positiva por causa dos prótons, que tem carga positiva. Os nêutrons não têm carga. E aqui nessas camadas a gente tem os elétrons, tá? Esses elétrons eles têm carga negativa e são representados por um Ezinho com um traço em cima. Um Ezinho com sinal de menos, tá? Então, elétrons, carga negativa, prótons, carga positiva, mas vamos lá. Nessas camadas, os elétrons vão preenchendo essas camadas da mais próxima do núcleo até a mais distante. O átomo ele pode ter até 7 camadas, tá? Para ligações químicas, o que mais importa é a última camada eletrônica. Eu só vou me interessar basicamente por essa última camada, tá? Lembrando que se a camada estiver vazia, então é como se ela nem existisse. Só existe a que tem elétron. Então a gente só se preocupa com a última camada, tudo bem? Então, bora lá. Então, com exceção do hélio, todos os outros gases nobres tinham 8 elétrons na última camada. Então, alguns tinham 8 elétrons aqui, o que só tinha 2 camadas. Segunda camada, 8 elétrons, o que só tem 3 camadas. Terceira camada, que é a última que importa, 8 elétrons. E assim por diante. De forma que, com exceção do hélio, o hélio só tem 2 elétrons, tá, na última camada, mas é porque a camada que ele tem, que é a primeira, só suporta 2 elétrons. Então, ele tinha o máximo possível. Então, em 1916, Lewis e Cossell, são dois cientistas da época, tá? Propuseram uma teoria para explicar as ligações químicas entre elementos. E eles disseram o seguinte, Lewis, esse cara aqui da foto, ele disse o seguinte, ó, os átomos eles adquirem maior estabilidade quando completam 8 elétrons na sua camada de valência. Então, essa é a regra do octeto. Todos os átomos eles têm que ter 8 elétrons na última camada, para que ele fique mais estável, tá? Na verdade, na época deles, eles disseram o seguinte, que todos os átomos teriam que ter obrigatoriamente, de qualquer forma, 8 elétrons na última camada. Hoje a gente sabe que não é bem assim, mas como o nosso conteúdo principal não é ligações químicas, então eu vou pular essa parte e para os elementos que a gente vai estudar, de fato, a maioria deles vão ficar com 8 elétrons na última camada. Tudo bem? Olha só, a tabela periódica aqui, os gases nobres que a gente estava falando são esses aqui, ó, do grupo 18, tá? O último grupo aqui da tabela periódica. Com exceção do hélio, todos os outros têm sempre 8 elétrons em sua última camada, tá bom? Todos esses outros
8 elétrons na última camada. Os demais elementos, eles não têm 8 elétrons na última camada, mas a maioria deles realmente busca ficar com 8 elétrons na última camada, e é por isso que eles formam ligações químicas. Hoje a gente vai entender como são essas ligações químicas, por que eles se ligam um ao outro, como ocorre. Para isso, olha só, como o nome ligações iônicas, que é o primeiro tipo de ligações que a gente vai ver, esse tipo de ligação ele nem é tão importante para a gente só vai ver uma classe de compostos que usa esse tipo de ligação. Mas é bem mais fácil entender ligações covalentes, que é o que importa mais para a gente, se a gente já tiver visto ligações iônicas. Por isso que eu estou passando essa parte também, tá? E as ligações iônicas, como o nome sugere, são ligações formadas entre íons de metais e íons de ametais. Primeiro, o que são íons? A gente estava falando de átomos, comecei a falar em íons. Acho que vocês devem ter visto também lá no primeiro ano que quando um átomo ele perde ou ganha elétrons, ele deixa de ser chamado de átomo e passa a ser chamado de íon. Por exemplo, o lítio, ó, esse elemento aqui, ó, lítio, tá? Aqui ele é um átomo de lítio, representado por Li. Tudo bem? Quando o lítio perde um elétron, então ele vai ficar Li mais. Tudo bem? Esse maisinho indica que ele tem carga. E quem tem carga é íon, tá bom? Esse lítio aqui, inclusive, se vocês olharem o celular de vocês, a caixa do celular de vocês, ou a bateria nos que tiverem bateria removível, ou até atrás do celular, às vezes tem algumas informaçõezinhas. Vai ver lá que vai estar dizendo bateria de íon lítio, Li. Então, voltando aqui, a gente tem o seguinte, ó. Sempre que eu tenho esse tipo de ligação, ligações iônicas, vai ser formada entre íons de metais com ametais. Lá no primeiro ano também, provavelmente vocês viram que esses elementos que estão aqui, ó, em azul um pouco mais escuro, os que estão em rosa, amarelo ou laranja, ou seja, os elementos que estão dessa linha preta aqui, tá, para trás, eles são chamados de metais, tá bom? E os metais, eles tendem, isso aqui não importa tanto para a gente também, mas os metais, eles tendem a perder elétrons. Metais sempre formam íons com carga positiva, ou seja, cátions, com carga mais 1, mais 2, mais 3. Já os não metais, ou seja, os ametais, eles formam íons ou ânions carga negativa, tá? Então formam íons de carga negativa com carga menos 1, menos 2 e menos 3, certo? A questão aqui é o seguinte, eu tenho duas classes de elementos químicos aqui, tá bom? Eu tenho os que estão antes dessa linha preta e eles são chamados de metais, tá bom? A gente vai ver já por que os metais perdem elétrons, mas fiquem com essa informação. Dessa linha preta para trás, todo mundo é metal, com exceção do hidrogênio que está aqui em cima. Ó. Hidrogênio aqui, ele devia estar lá do outro lado, tá bom? Ele não é metal, ele é ametal, tá bom? Com exceção dele, todo mundo é metal e eles tendem a perder elétrons. Tudo bem até aí? Dessa linha preta para frente, ou seja, esses elementos que estão em verde ou que estão aqui em azul mais claro, tá bom? Esses elementos são não metais. E os não metais, ou seja, os ametais, eles tendem a ganhar elétrons. Tem carga, portanto, menos 1, menos 2, menos 3. Essa carga não se preocupe, tá bom? Estou passando a título de informação para vocês lembrarem, talvez. Mas não se preocupe. A metais, você só tem que lembrar que eles tendem a ganhar elétrons. Tudo bem? Beleza. Então, eu vou seguir e começar a mostrar ligações químicas, ligações iônicas, tá? A parte mais específica, como se forma. E qualquer coisa a gente volta aqui. Só um detalhe, ó. Aqui eu falei dos gases nobres, tá? O último grupo, eles não tendem a não formar ligações químicas. Então, eles também são considerados ametais, mas eles não estão no meio dos que ficam com carga menos 1, menos 2, menos 3. Eles são de fora a parte, beleza? Olha só, gente. Aqui eu tenho a representação de uma ligação química que está sendo formada entre o sódio representado por Na, tá bom? E o cloro representado por Cl. Deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. Ó.
Aqui está dizendo que as ligações iônicas, que é o tipo de ligação que a gente está vendo agora, elas se formam entre um íon de um metal com um não metal, ou seja, com um ametal. Aí olha só, sódio está da linha para trás, então ele é metal. Cloro, está aqui o cloro, ó, estou destacando ele, está da linha para frente, então ele é um não metal. Então eu tenho essa condição satisfeita. Sódio, metal, cloro, não metal. Então quando eles se ligam, eles vão formar ligações do tipo iônica. Eu vou mostrar a vocês por quê, ó. Olha só, esse primeiro aqui é o sódio. O sódio, ele tem aqui no meio o núcleo, como eu falei para vocês, ó, essa bolinha cinza é o núcleo, e ao redor dele, esses pontinhos roxos, são elétrons. No caso do sódio, ele tem 3 camadas eletrônicas. Ó. Tem a primeira, que só tem 2 elétrons, tem a segunda, que tem 8 elétrons, e tem a terceira, que só tem 1. Qual o objetivo dos átomos quando formam ligações químicas? Eles querem ficar com 8 elétrons na última camada, tá bom? Todos os átomos querem fazer isso, ficar com 8 elétrons na última camada, porque eles ficam mais estáveis dessa forma. No caso do sódio, ele precisa ficar com os 8 elétrons aqui na última camada, tá? Ele precisa ficar com a última camada com 8 elétrons, só que ele tem 2 formas de fazer isso. A primeira forma é como ele só tem um elétron aqui na terceira camada, então a primeira forma que ele pode conseguir é tentar conseguir mais 7 elétrons, tá? Se ele conseguir mais 7 elétrons, como ele já tem um, então na última vai ficar 8. E para ele vai estar ótimo, ele vai ter 8 elétrons na última camada, certo? Essa é a primeira forma que ele pode conseguir. A segunda forma é ele mandar esse elétron aqui embora, tá? Esse único elétron que tem na terceira camada, ele mandar esse elétron embora. Porque se esse elétron for embora, deixar de pertencer ao sódio, aliás, a última camada dele vai passar a ser a segunda. E na segunda camada ele já tem 8 elétrons. Então o que vocês acham que é mais fácil? Ele conseguir achar, entre aspas, achar 8 elétrons, 7 elétrons, ou ele simplesmente perder um, mandar um embora? É bem mais fácil perder um, né? Imagine que perder ou ganhar elétrons tem a mesma dificuldade, tanto faz, você perder ou você achar, é difícil só do mesmo tanto. É bem mais fácil você movimentar apenas com um elétron, seja ganhar ou perder, do que você movimentar 7 elétrons, tá? Nesse caso, para o sódio, então, é bem mais prático para ele mandar esse elétron embora. Se esse elétron for embora, a última camada dele passa a ser a segunda, que já tem 8, e para ele está ótimo. Ele está com os 8 elétrons que ele precisa. Já o cloro, que está aqui do lado, ele não é bem assim, ó. Ele tem o núcleo da mesma forma, primeira camada com 2 elétrons, segunda camada com 8 elétrons e terceira camada apenas com 7. E aí, o que vai ser mais fácil para ele? Conseguir só um elétron, que está faltando para a terceira camada, ou mandar os 7 que ele já tem na terceira camada embora, para a última camada dele ser a segunda. Nesse caso, é bem mais fácil ele conseguir um elétron, tá? E é justamente assim que se forma a ligação química do tipo iônica. Um elemento metálico que quer perder elétrons para ficar com 8 na última camada, e um elemento não metálico que quer ganhar elétrons para conseguir os 8 na última camada. Aí percebam, dessa forma, ó, todo mundo sai ganhando. Aqui o sódio agora tem 8 elétrons na última camada, porque perdeu a terceira camada, enquanto o cloro também tem 8, porque conseguiu o elétron que estava faltando. Quem perde elétron fica com carga positiva. Os metais tendem a ficar com carga mais 1, mais 2, mais 3. Quem ganha elétrons fica com carga negativa, normalmente com carga menos 1, menos 2, menos 3. Vocês sabem que algo positivo com algo negativo eles se atraem, certo? Então, nesse caso, como o sódio está positivo e o cloro está negativo, eles vão se atrair, feito um ímã. E esse é o tipo de ligação mais forte que existe, tá? É o tipo de ligação mais difícil da gente quebrar, porque eles ficam muito grudados, é uma atração muito, muito grande entre esses átomos, tá certo? E é isso que é a ligação química. Um doa elétron, outro recebe, e aí eles são
forçados a ficar juntos por forças puramente eletrostáticas, ou seja, algo positivo, algo negativo, vão ficar lá grudados. Pulando direto agora para ligações covalentes, tá? Esse é o tipo de ligação que a gente mais utiliza em química orgânica. As ligações covalentes, elas também podem ser chamadas de ligações molecular ou de ligações homopolar, tá? Significa que não tem polos. Lá a gente tinha um lado positivo e um lado negativo. Então tem o polo positivo, o polo negativo. Aqui a gente não tem. Ela não tem um lado positivo e um lado negativo e a gente vai entender o porquê. Tem aqui dizendo que existem 3 formas de representar, a gente na verdade vai ver que existe mais, mas essa parte aqui que apareceu em vermelho nem importa tanto para a gente agora. Eu só estou usando o slide para mostrar outra coisa. Olha aqui, essa representação aqui do flúor, tá? O flúor, ele tem 2 camadas eletrônicas, mas como eu falei para vocês, o que importa para a gente são os elétrons que ele tem na última camada, tá? Então essa representação que a gente tem aqui embaixo, ó, tem um flúor preto, outro azul. Essa representação que a gente tem é o símbolo do elemento, mais os elétrons que ele tem na última camada. Olha só, esse flúor preto, ele tem 7 elétrons na sua última camada. Ou seja, se ele tem 7, ele está louco para conseguir um, mas ele não quer perder um dos seus de jeito nenhum, certo? Da mesma forma, esse outro flúor aqui, que está em azul, ele também tem 7 elétrons na última camada, já que é o mesmo elemento químico, né? E ele também quer conseguir um elétron, mas ele não quer de forma nenhuma perder um dos seus. E esses dois, eles têm que estabelecer uma ligação química entre eles. Então, o que eles podem fazer para que todo mundo fique com 8 elétrons, sem que um fique com mais, outro com menos, sem que um perca, sem que o outro ganhe? No caso das ligações covalentes, elas ocorrem não porque um elemento vai perder elétron e o outro vai ganhar, e sim porque eles vão compartilhar um elétron entre si. Meio que assim, ó, esse par de elétron aqui, ó, que está aqui no meio, ele vai ser compartilhado entre os dois flúores. De que forma? Os elétrons, normalmente, eles ficam girando ao redor do átomo, tá? Então, é como se esse flúor aqui, que está em preto, ele fizesse o seguinte, esse elétronzinho aqui que está circulado, ao invés de girar agora apenas ao redor do flúor preto, ele vai girar também ao redor do flúor azul. De forma que esse preto aqui, ele não perdeu nenhum elétron, porque o elétron preto continua girando ao redor dele, tá? Mas o azul ganhou um elétron, porque ele, além dos seus, agora tem também esse elétronzinho aqui que está girando ao redor dele, tá? Da mesma forma, esse flúor que está em azul, esse elétron dele, que antes girava só ao redor dele, do azul, vai passar a girar também ao redor do preto, de forma que agora o preto, além dos seus 7, vai ter também mais um elétron. Conseguiram compreender qual seria a ideia de compartilhamento? É algo bem tranquilo, né? Lá se perde, aqui se compartilha, se divide, tá? Esses elétrons aqui da ligação química, ele vai pertencer, de certa forma, aos dois, vai estar sendo compartilhado por os dois. Só que tem um detalhe. Como é que se forma a ligação química? Só porque eles estão dividindo? Sim, porque pensa só, eles não podem se separar, eles têm que continuar amigos, tá? Aqui bem amigos, bem unidos. Se eles se separarem, cada um vai levar o seu elétron embora. E aí cada um vai voltar a ter apenas 7 na última camada. Então depois que eles estão dividindo esse elétron, eles não querem se separar, porque senão os dois vão sair perdendo. Todo mundo vai ficar com uma quantidade a menos do que desejaria de elétrons. Beleza? Então é assim que se formam as ligações covalentes. Agora sim, esse quadradinho vermelho aqui faz sentido para a gente. Existem 3 formas da gente representar as ligações covalentes, tá bom? Qual a primeira forma? Fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica. Essa fórmula de Lewis é quando eu faço essa representação que eu mostrei agora para vocês. Ó. Eu represento o símbolo do elemento e ao redor dele a quantidade de elétrons que ele tem na última camada. Não importa quantos ele tem ao todo, só a última camada, representa aqui. Só que a fórmula de Lewis ela é extremamente trabalhosa para a gente fazer. Tem que símbolo do elemento, colocar pontinho por pontinho, enfim, dá muito trabalho. A gente tem também a fórmula estrutural plana.
que em química orgânica a gente usa bastante, tá? Fórmula de Lewis a gente mal usa. Fórmula estrutural plana, a gente vai meio que simplificar isso. Ao invés de escrever de representar, aliás, todos os elétrons que esses elementos têm na última camada, eu vou apenas representar o símbolo dos elementos e representar essa ligação química com um tracinho igual a esse. Como assim? Aqui não está sendo compartilhado 2 elétrons, ou seja, um par de elétrons. Então, sempre que eu tenho um par de elétrons sendo compartilhados, eu represento por um tracinho desse. E vou chamar esse tracinho não de tracinho, e sim de ligação química, tá bom? Então, sempre que vocês virem daqui para frente esse tracinho, vocês vão saber que isso aqui é, na verdade, uma ligação química, tá bom? A gente tem ainda a fórmula molecular, mas quando a gente estiver estudando orgânica mesmo, conteúdos de orgânica, eu vou mostrar como representar compostos orgânicos e aí a gente vê essa fórmula molecular aqui melhor. Mas de certa forma já dá para entender, tá? Mais à frente eu vou detalhar mais, mas é basicamente só o símbolo do elemento e a quantidade dele que eu tenho. Ao invés de representar flu, ligação, flu, apenas digo que eu tenho 2 flus, tá bom? Mais à frente a gente vai ver bastante isso aqui, então eu vou passar para essa parte que importa um pouquinho mais. Mostrar para vocês que a gente tem 3 tipos de ligações covalentes, tá? A gente tem as ligações simples, a gente tem as ligações duplas e a gente tem as ligações triplas. Eu acho que só mostrando isso aqui, vocês já entendem um pouco o que é ligação simples, dupla ou tripla. Mas, gente, é o seguinte. Ligação simples, quando apenas um par de elétrons está sendo compartilhado entre aqueles 2 elementos químicos. E essa ligação simples, a gente vai representar assim, ó. Símbolo do elemento, tracinho, símbolo do outro elemento, tá? A gente tem também as ligações duplas, que é quando eu tenho 2 pares de elétrons sendo compartilhados entre os elementos químicos. E aí percebam, está sendo compartilhado aqui 2 pares porque só um par não era suficiente para chegar aos 8 elétrons. Ó. Esse oxigênio aqui em azul ele tem 6 elétrons. Mesmo compartilhando esse, ele só ficaria com 7. Então ele tem de compartilhar um segundo par, um segundo par, que é para conseguir ficar com os 8 elétrons que ele precisa. Nesse caso, eu vou representar essa ligação química dessa forma, ligação dupla, símbolo do elemento, e aqui no meio 2 tracinhos, parecendo um sinal de igual, tá bom? Por fim, ligação tripla, acredito que vocês já entenderam, né? Ligação tripla, eu vou ter 3 pares de elétrons sendo compartilhados, e vou representar dessa forma. O símbolo do elemento, os 3 tracinhos, as 3 ligações, o símbolo do outro elemento químico. Às vezes o pessoal pergunta se existe isso aqui, ó. Símbolo do elemento e uma ligação assim. Ou seja, seria uma ligação quádrupla. Não existe, tá? O máximo que pode existir entre 2 elementos é uma ligação tripla. Também não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas isso aqui é impedido por uma questão espacial. Não tem como os elementos eles se tocarem, eles formarem 4 ligações. O espaço que existe entre eles não permite que isso ocorra, tá bom? Então, isso aqui, ó, não existe, beleza? Então, ligações simples, ligações duplas, ligações triplas. Não existe ligações quádruplas, mas o carbono ele sempre faz 4 ligações. 4 ligações diferentes de uma ligação dessa forma, tá? Como assim? O carbono, representado por a letra C, que é o elemento que a gente vai precisar para a química orgânica, ele sempre vai formar ao redor dele, sempre vai ter ao redor dele 4 ligações químicas, tá? Só que nunca dessa forma, sempre de outras formas possíveis. Por exemplo, o carbono ele pode formar 4 ligações químicas da forma que está aqui, ó. Em primeiro, carbono e 4 ligações simples, ó. Ligação para cima, para baixo, para um lado, para o outro. Existe alguma outra forma que o carbono possa ficar com 4 ligações
Sem ser as 4 ligações simples, vocês conseguem pensar em alguma forma que o carbono consiga fazer 4 ligações, mas sem ser as 4 ligações assim, todas simples? Fazer 2 duplas? Fazer 2 ligações duplas. Olha só, se o carbono fizer 2 ligações duplas, então ele vai ter 1, 2, 3, 4 ligações da mesma forma. O carbono, a regra dele ele tem que ter as 4 ligações, tá? Então pode ser as 4 simples ou pode ser 2 ligações duplas. De qualquer forma, próximo a ele, tem que ter as 4 ligações. Existe ainda alguma outra forma do carbono fazer 4 ligações? Uma tripla e uma simples. Isso. Uma ligação tripla, tá? E uma ligação simples. Assim, ele também consegue as 4 ligações. E ainda existe uma última possibilidade de como o carbono consegue fazer 4 ligações, que é fazer uma ligação duas ligações simples, aliás, e uma ligação dupla. De qualquer uma dessas formas, o carbono tem as 4 ligações dele, tá? E de qualquer uma dessas formas, essas ligações são válidas, é possível. Provavelmente próxima semana vai estar disponível para vocês um exercício super difícil, tá? Em que eu vou pegar e vou simplesmente fazer... não vou riscar aqui e vou voltar só para falar do exercício, tá? Deixa eu achar um local aqui que dê para mim escrever. Vou escrever aqui. Ó, um exercício super difícil onde eu vou passar algumas cadeias para vocês, tipo essa daqui, e vou dizer o seguinte, pessoal, complete as ligações dos carbonos, aí você vai lá e vai saber, carbono faz 4 ligações. Então, se ele faz 4, esse primeiro carbono tem quantas ligações ao redor dele? Ou melhor, tem quantas? Só tem uma, né? Só tem essa. Para completar, eu preciso colocar mais quantas ligações aqui no carbono? Aí eu vou lá, coloco as 3 ligações que precisa e depois de cada ligação a gente sempre completa com hidrogênio, tá bom? Então depois de cada ligação eu vou aqui e coloco esse hidrogênio. Esse carbono tem quantas ligações? Aí você vai ver, ele tem 1, 2, 3, 4. Já tem 4, nem mexo com ele, deixa ele para lá. E assim eu vou completando as ligações de carbono por carbono. Opa, aqui eu já deixei um a mais, né? Carbono por carbono, até que todo mundo fique com 4 ligações, tá certo? Até que todos os carbonos, eles estejam com 4 ligações, tá? É um assunto, eu disse que era difícil, mas estava brincando, né? É um assunto bem fácil, mas extremamente importante. Essa noção de que carbono sempre tem 4 ligações, ela vai ser importante mais à frente, quando a gente vai ver as formas de representar compostos orgânicos. Porque aí a gente vai ver algumas formas de representar, algumas das quais talvez vocês até já tenham visto nos corredores, por exemplo, quando a gente tem aula presencial. Acho que se vocês lembram de alguma vez que passaram em frente à sala de um terceiro ano, talvez tenham visto eu escrever um monte de risquinho assim, tá? Para quem já viu esse tipo de coisa, quando eu estava lá na escola, isso aqui representa carbono também, a gente ainda vai ver. Mas quando a gente vai representar cadeias carbônicas, cadeias é quando eu tenho vários carbonos, já ligados um ao outro, mas quando eu vou representar essas cadeias carbônicas, esse tipo de representação aqui é muito prático e você tem que saber. Você só consegue entender ela se você entender que carbono faz 4 ligações, tá? Então isso já tem que estar aí na cabeça de vocês. Carbono sempre 4 ligações, senão vai ter situações que você vai ficar meio perdido. Então, carbono sempre faz 4 ligações. Acho que na aula passada eu mostrei também alguns outros elementos que costumam aparecer em química orgânica. Entre eles, hidrogênio. Hidrogênio, ele sempre faz uma ligação apenas, tá? Então, como ele só faz uma ligação, não tem variações de como pode ser essa ligação que ele faz. É sempre uma ligação simples. Existe também o oxigênio. O oxigênio ele faz 2 ligações, tá? Oxigênio que inclusive está aqui. Essas 2 ligações de oxigênio pode ser uma ligação dupla, igual está aqui no slide, ou pode ser também 2 ligações simples. De qualquer forma, o importante é que o oxigênio sempre tem que fazer 2 ligações. Assim como o oxigênio,
O enxofre, que é representado por a letra S, ele às vezes aparece nos compostos orgânicos e ele também faz duas ligações, tá? Ou uma dupla ou duas ligações simples, certo? Ou uma dupla ou duas ligações simples, beleza? E existe também o fósforo, representado por a letra P, e o nitrogênio, representado por N. Tanto o fósforo quanto o nitrogênio, eles fazem três ligações. Nitrogênio, inclusive, também está aqui. Pode ser uma ligação tripla, certo? Pode ser uma ligação dupla e uma ligação simples. E pode ser, logicamente, as três ligações, todas ligações simples. Isso tanto para o nitrogênio quanto para o fósforo, que são compostos, são elementos que aparecem nos compostos orgânicos, tá certo? Além disso, a gente tem também os halogênios. Eu acho que eu falei disso para vocês na aula passada. Mas os halogênios, eles são alguns elementos. Flu, tá? É o nome de uma família. Flu, cloro, Cl, bromo, Br e iodo, tá bom? Então, flu, cloro, bromo e iodo, cada um deles faz uma ligação, tá bom? Pessoal, sobre ligações químicas, era isso. Estou parando por aqui. Alguma dúvida, algum questionamento?